Vamos para a questão 8 da Medicina Jundiaí de 2022. Olha, essa questão muito bonitinha, ela mostra lá uma gota de água com ar e mostra que ali teve um problema na hora de você fazer a proteção com o zinco, né, o ferro zincado, e ficou exposto. Então você tem uma fissura e essa fissura vai então provocar, né, uma reação ali que eventualmente o ferro vai começar a poder se transformar naquela região. Então o que acontece? Quando você tem o zinco presente, você evita que mesmo acontecendo isso o ferro seja corroído. Então esse zinco, a gente chama ele de metal de sacrifício, ele está funcionando como um metal de sacrifício. Tá? O que é o metal de sacrifício? É aquele que sofre o processo de óxido-redução no lugar de outro. Então, para um metal ser metal de sacrifício, ele tem que se oxidar no lugar do outro metal. Para isso, ele tem que ter um potencial de redução menor. Porque se ele tem um potencial de redução maior, ele vai se oxidar mais facilmente. O outro metal que tem potencial de redução que está sendo protegido maior, ele fica reduzido. Então, olha só, nessa tabela, né, tirando o zinco, né, para proteger o ferro, nós temos ali zinco e alumínio, tá? Que podem proteger ferro. Deixa eu só circular isso para você aqui, ó. Tá ali, ó. E aí nós vamos escrever assim, ó. Para ser um metal de sacrifício, o metal de sacrifício, aquele que vai sofrer o processo de corrosão no lugar do que está sendo, né, preservado, deve ter ERED menor que o do metal protegido. Como eu quero proteger ferro, eu vou escolher aqueles que têm potencial de redução menor que o do ferro, tá? Então é isso que funciona. E aí o que vai acontecer? Veja, isso aqui é uma oxidação. Oxidação acontece, entre aspas, é como se fosse uma pilha, né, no ânodo. Isso é uma redução. Redução acontece, é como se fosse uma pilha isso, no cátodo, tá? E o ferro, ele não reage, ele fica lá sem reagir. Por que ele não reage? Porque quem vai estar oxidando no lugar do ferro é o zinco que você colocou, ou então, no caso, o nosso alumínio. Então vamos lá, qual dos três metais disponíveis, e ele tem, olha só, ele já deu a dica, né? Ó, alumínio, níquel e cobre, tá? Então você tem esses três metais, alumínio, níquel e cobre, tá? Para substituir o zinco na proteção, tá? Então, para substituir o zinco na proteção, peraí, o zinco eu já posso usar lá, então tem que ser esses dois aqui, ó. O alumínio, esses caras é que funcionariam para proteger ferro. Então, o níquel não funciona, certo? Então, o níquel não dá certo, porque o níquel tem potencial de redução maior que o do ferro. Então, qual dos três metais disponíveis ele poderia usar substituir o zinco na proteção? Tem que ser o alumínio, tá? Escreva a reação que representa a semi-reação que acontece com o metal escolhido. Então, se a gente vai colocar alumínio aqui, ó, o alumínio, ele está mostrando a reação, só que ele vai oxidar, ele vai formar Al3+, mais 3 elétrons. Então, a letra A, resposta. Qual dos três? O alumínio pode substituir o zinco. E ocorre a semi-reação. Alumínio formando alumínio 3+, mais 3 elétrons. Ficou apertadinho ali, né? Deixa eu colocar assim, acho que melhorou, né? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Por isso que é bom às vezes eu colocar, se você já viu o restante da prova, as outras questões que tem aqui da prova,
Sempre eu gosto de colocar na tela cheia. Às vezes eu não coloco na tela cheia e aí fica um pouquinho menor do que deveria. Acho que assim tá bom, não. Que agora ficou grande, né? Assim, deixa eu ver isso. Assim dá para ler bem. Deixa eu ver lá em cima. Perfeito. Tá? Então é isso, gente. Tá? Aqui você tinha que usar o alumínio. Não dava para usar os outros metais, né? Então, para proteger ferro tem que ser zinco e alumínio. Esse é o conceito, né, de metal de proteção de metal de sacrifício. Aí assim, qual a espécie química que atua como ânodo na figura? Gente, na figura a gente tem zinco e O2. Então eu vou representar essa pilha, entre aspas, que se forma ali, tá? Então a gente tem o zinco atuando como ânodo. Então, letra B. Qual a espécie química que atua como o ânodo? O zinco atua como ânodo. Como polo negativo. Calcule a DDP envolvida na reação de proteção do ferro pelo zinco, tá? Então, assim, nessa figura é o zinco que atua, mas ele quer que eu calcule a DDP na proteção. A proteção do ferro pelo zinco é esse cara e o oxigênio que está oxidando ele. O ferro, ele fica reduzido, então o ferro eu não quero mexer, o ferro eu deixo quietinho. Então, esse cara vai estar oxidando no lugar do ferro reagindo com o oxigênio. Então, eu vou ter que pegar essa equação e essa equação de redução. Então, tem que pegar essa e essa aqui, ó. Então, vamos escrever lá comigo, ó. O zinco formando zinco 2+, mais 2 elétrons. Isso tem um zero oxi de mais 0,76 volts. Por outro lado, o O2 mais 4H+, mais 4 elétrons, formando duas águas. Isso tem um zero Red de mais 1,23 volts. A gente vai ter que multiplicar essa equação inteira por 2 para ficar com 4 elétrons. A reação global, ele não pediu para fazer, mas eu vou fazer aqui para vocês, tá? Seria 2 de zinco mais o O2 mais 4H+, formando 2 de zinco 2+, mais duas águas. Isso tem um ΔE, que é simplesmente a soma desses dois, mais 1,99 volts. E como dá um ΔE positivo, essa reação aqui ela é espontânea, né, gente? Tá? Então vamos lá. Qual dos três metais pode ser usado? O alumínio substitui o zinco e a semi-reação é essa. O zinco atua como ânodo e a DDP está aqui. Veja que resolução bem clara, transparente, cristalina, que ajuda, né, o examinador a te dar a pontuação máxima da questão. Tá bem? Então é isso aí, essa foi a questão de número 8 da prova da medicina de Jundiaí de 2020.